Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Coletivamente, o podcast sobre saúde coletiva aqui da Universidade Católica de Pelotas. O tema do nosso podcast hoje vai ser sobre a anticoncepção e a liberdade feminina. Eu sou a Marina, sou aluna do 5º ano de Medicina e sou extensionista do projeto. Eu tô aqui com a minha colega Bruna. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui também com a doutora Marcela e a doutora Karen. Então, eu vou começar falando um pouquinho da doutora Marcela. Ela é graduada em Medicina pela UCPEL em 2018, fez residência em Ginecologia e Obstetrícia pelo Hospital Universitário São Francisco de Paula e atualmente é docente do curso de Medicina da UCPEL. Além da Marcela, a gente também está com a Karen Kinop, que ela é graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Rio Grande, a FURG. Ela tem mestrado e doutorado em Enfermagem e Saúde na linha de pesquisa ética, Educação e Saúde também pela Universidade Federal de Rio Grande. Ela é enfermeira obstetra, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora da Universidade Católica de Pelotas. Bem-vindas, Marcela e Karen, fiquem à vontade. Olá, pessoal, boa tarde. Queria agradecer o convite, o carinho das meninas e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Oi, gente, tudo bem? Fico muito feliz com o convite também, agradeço. Acho que é um assunto muito legal para a gente discutir. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Marcela, eu queria perguntar assim para ti, o que são os métodos, anticoncepcionais e quais métodos que a gente tem disponíveis hoje no SUS? Certo. Então, assim, métodos anticoncepcionais são todos aqueles ou medicamentos ou técnicas que a gente usa para não engravidar, certo? Esse é o objetivo. Então, disponível no SUS hoje, a gente vai ter desde o preservativo masculino, feminino, até os anticoncepcionais orais, que são as pílulas, né? As injeções, tanto combinado, que a gente chama que é o estrogênio com a progesterona, quanto os isolados, que são os progestágenos isolados. A gente tem tanto comprimido, quanto injeção também. E os métodos cirúrgicos também o SUS oferece, né? Que seria a laqueadura, a vasectomia, os pacientes também, os pacientes conseguem realizar. Além do DIU de cobre, né? O único que não é disponível é o DIU hormonal, que entraria o Mirena e o Cailina. E o Implanon agora também, né? Tem alguns lugares que oferecem pelo SUS, precisando preencher, né, algumas coisas, é um pouco mais restrito, e a gente tem um projeto, né, que foi aprovado há pouco tempo, que vai entrar também o Implanon para todo mundo no SUS. Então a gente aguarda por isso. Então, Karen, muitas vezes a gente vai fazer terceiro turno na UBS e existem consultas específicas sobre planejamento familiar lá. Por que é tão importante a gente falar sobre planejamento familiar na saúde pública? Planejamento familiar, né, ele é um direito garantido por lei, né, lembrando que vem lá da nossa Constituição de 1988, né, que fala da liberdade que as pessoas devem ter para deliberarem sobre as suas questões de vida, e aí entra a questão do planejamento familiar, né, então que as pessoas, de uma forma geral, homens e mulheres, possam decidir o momento em que elas querem ter filhos, se desejam ter filhos, o intervalo em que desejam ter, né, e o número de filhos que desejam, né, então isso, o planejamento familiar, a consulta na atenção primária, permite que se trabalhe com essas questões, né, tanto no sentido de educação em saúde, que é super importante, né, como também no fornecimento de métodos contraceptivos, né, então que isso possa estar disponível no SUS para que as pessoas possam decidir, né, se desejam ou não e quando, né, isso tudo precisa também estar subsidiado pelo Estado. Perfeito, Karen. Tocando no assunto da UBS, né, a gente atende muitas mulheres, adolescentes, né, até a menopausa, então é muito comum a gente ser responsável por essa orientação, né. E, Marcela, existe algum cuidado especial na orientação das adolescentes e puérperas? Então, falando das adolescentes, né? Acho que é importante sempre ressaltar, quando a gente iniciar um método contraceptivo para uma adolescente, que esse método ele não vai estar protegendo elas contra as doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque às vezes na cabeça, assim, delas, estou usando aqui um método para não engravidar, e acabam esquecendo ou negligenciando isso, tá? Então, acho que é importante a gente sempre ressaltar isso para elas. E cuidar também que é um público que às vezes esquece muito, né? Não consegue ter aquela responsabilidade de utilizar o método.
Então, conversar bastante com elas como que seria o método ideal, né? Se seria realmente o anticoncepcional oral que tem que tomar todos os dias, naquele horário, né? Então, acho que o cuidado com o adolescente é isso. É nessa consulta a gente lembrar bastante das doenças sexualmente transmissíveis, né? Da vacina do HPV, tudo isso que a gente tem que conversar com ela, sempre lembrar, tá? Não só prescrever um método contraceptivo. E conversar com ela sobre o que seria o melhor, né? Não que a gente não tenha que fazer isso com todas as outras pacientes, mas acho que esse cuidado com as adolescentes é importante. E falando em puerpério, tá? As puérperas. Acho que também se encaixa isso de lembrar de usar a medicação, né? Ou lembrar, porque é um período que a mulher tá ali muito voltada para aquele bebê, né? Às vezes acaba negligenciando ela mesma, né? Então, acho que nesse momento os métodos de longa duração são bem interessantes para as puérperas, tá? E de cuidado, lembrar sempre que o método com estrogênio, ele vai não inibir, né? Mas diminuir a lactação. Então, a gente procura não prescrever para as puérperas, tá? Nenhum método combinado, ou seja, nenhum método com estrogênio. A gente dá preferência para os progestágenos isolados, ou até mesmo, né, dependendo do DIU, o Implanon também seriam ótimas opções para essas pacientes. Perfeito, eu acho que a palavra seria individualizar, né? Exato. Cada caso, né? Acho que é isso. Seguindo essa linha do que a gente estava conversando com a Marcela agora, o que tu acha, assim, Karen, que são os impactos sociais e emocionais que a falta de acesso a esses métodos podem causar? Sim, a falta de acesso, né, pode ter consequências profundas, né, na vida das pessoas, talvez especialmente na vida das mulheres, né, que vão sentir o impacto, né, prioritariamente de uma gravidez não desejada, não planejada, né, e principalmente para aquelas mulheres em situação de vulnerabilidade, né, então isso vai impactar, né, ela estava falando na questão das adolescentes, né, então, por exemplo, vai impactar na questão do segmento dos seus estudos, né, na oferta, né, de oportunidades de trabalho, né, e com isso não rompendo, né, com situações de pobreza, né. A gente sabe que o Brasil, no último censo de 2022, né, tem uma taxa de fecundidade de 1,6. Então, a gente reduziu muito a nossa taxa, né, mas a gente ainda tem uma questão de iniquidade social, né? Então, que mulheres com menor escolaridade, com menor renda, com menor acesso aos serviços de saúde, né? Muitas vezes as mulheres, e acho que em especial, né, as adolescentes, elas vão chegar até a unidade básica de saúde gestantes, né? Se a gente pensar quando que a adolescente vai na UBS, às vezes ela tem uma família que cuida, mas quando em situação de vulnerabilidade, às vezes o primeiro acesso é quando ela está gestante. Se a gente pensar nos meninos, né, muitas vezes eles não vão, né, então isso vai interferir e vai impactar, né, o comprometimento, né, quando uma pessoa não consegue decidir de uma forma livre, consciente, né, com conhecimento, né, então esse cuidado do profissional, ele é na oferta do contraceptivo, mas é na informação para que essa pessoa possa escolher o método contraceptivo que ela deseja, que ela possa tirar suas dúvidas de uma forma autônoma, né? Não impositiva. A gente deseja que se tenha diálogo, né? Para que ela saiba o que ela quer utilizar, né? E quando ela não tem acesso a isso, isso vai impactar na sua saúde integral, né? Então, a questão de não acesso ao método contraceptivo, a uma gravidez não planejada, a uma situação de aborto, né, em situação de risco, né, então a gente sabe que o Brasil também tem algumas situações específicas que legalizam, né, o acesso ao aborto, então uma mulher que tem uma gestação não desejada e que, embora ilegal, né, a gente sabe que não impede o acontecimento, ela pode, né, realizar algum procedimento para interromper essa gestação, ela também vai estar em situação de vulnerabilidade, né, então se percebe, né, que a gente tem consequências bem importantes com relação à saúde das pessoas, especialmente na saúde das mulheres. Perfeito, né? É até a questão como um todo da saúde coletiva, de a gente ver o paciente numa visão geral, né? É exatamente o que tu trouxe pra gente agora. Marcela, eu queria te perguntar, assim,
as mulheres estão na menopausa, né? Acho que tem muita dúvida, assim. Elas chegam angustiadas, muitas vezes com sintomas sistêmicos também, né? Então, é nosso papel também acolher e tentar tirar essas dúvidas, né? E pensando, assim, nos métodos, né? O que tu orienta, o que tu costuma falar para tuas pacientes? Certo. É um assunto que a gente tem que ter, né? E cada vez mais a gente está falando sobre isso. Antes a gente não falava, a mulher passava em silêncio pela menopausa, né? Sofrendo com todos os sintomas que dá. E os sintomas são muito ruins mesmo. Tem um impacto importante, né? No bem-estar dessa paciente. Então, eu acho que a gente fala bastante e acho que válido, acho que a gente tem que falar sobre os sintomas dos calorões, do ressecamento vaginal, da falta de libido, de insônia, tudo isso que a gente sabe que acontece. Mas acho que a gente também tem que abordar com as nossas pacientes e também no geral, assim, né? E lembrar elas que na menopausa é o período que a gente tem mais complicação cardiovascular na vida dessa mulher, né? Com a ausência ali, né, com a baixa do estrogênio, a gente sabe que o estrogênio ele é um protetor dos nossos vasos sanguíneos. Então, quando ele baixa bastante na menopausa, ela expõe essa mulher, né, a riscos cardiovasculares. Então, a gente tem que lembrar elas que é um momento que, se elas não cuidam da saúde no geral, é um momento de cuidar mais, tá? Ficar mais atento. Porque é nesse momento que elas têm um risco maior de ter um infarto, de ter um AVC, né, de desenvolver alguma doença dislipidêmica, tá? Então, essa parte a gente tem que falar também. Fora a saúde óssea, né? A gente sabe que a menopausa tem um impacto bem importante na saúde óssea da mulher, na massa óssea. Então, é um momento da gente estimular, não só prescrever medicação, né? Mas sentar e conversar com essa paciente, explicar tudo isso, tá? Que é um momento de maior risco cardiovascular para ela, é o momento que ela entra na menopausa, que é importante manter uma dieta balanceada e explicar para elas o que seria uma dieta balanceada dentro das possibilidades que a gente tem da nossa, né, do nosso contexto social. Não adianta só dizer, tu tem que fazer dieta. Não, né? A gente tem que explicar. O ideal seria uma dieta rica em cálcio, né? Pensando na função da massa óssea. Estimular alguma atividade física se ela não faz, de preferência alguma coisa de reforço muscular, tá? E começar aos pouquinhos no que ela puder encaixar na vida dela, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. Muito se fala sobre os sintomas, mas a gente tem que lembrar elas que esse momento de cuidado com a saúde delas é importante também. Então, desmistificar, né, muitas coisas que tem sobre a terapia de reposição hormonal, né? A gente se detém muito em um estudo que se pegou um N muito grande de pessoas, assim, pegaram tanto mulheres mais jovens e mulheres de 70 e poucos anos e deram hormônio para todo mundo. Obviamente, os resultados não foram bons, né? Mas hoje a gente sabe que a gente tem uma janela de oportunidade para começar a terapia de reposição hormonal, né? Dentro daqueles 10 anos de quando a mulher entrou na menopausa, a gente pode entrar com a terapia, né? E abaixo dos 60 anos, isso diminui bastante os riscos de, enfim, resultados adversos, né? Que é o que elas têm medo. Então, explicar tudo isso. Acho que quando a gente explica, expõe, né, os estudos, a ciência, elas se sentem mais tranquilas, né? Acho que é legal falar eu me senti contemplada, porque eu tenho 46 anos, né, e alguns sintomas, assim, de perimenopausa, né, de que é uma das fases do desenvolvimento do ciclo vital dessa mulher, né, porque muitas vezes a gente vê, assim, como a menopausa é um fim de um período reprodutivo, né, uma fase de transição, mas que com toda a mudança, né, epidemiológica, né, de expectativa de vida que a gente tem, cada vez mais foi tendo a necessidade de qualidade de vida para as mulheres, né? Então, tu tinhas comentado que antes a gente não falava isso, né? Era como, né? É assim mesmo, né? Tem que aceitar, né? Tem os sintomas, tem que aceitar, vai passar. Hoje a gente deseja viver bem, né? E o quanto isso, na verdade, impacta na qualidade de vida, né? Impacta no mundo do trabalho, né? Eu comecei a não conseguir dormir, de noite acordava, no outro dia estava super cansada, arrasada, assim, né? Então, que realmente precisa, assim, de um manejo, de um acompanhamento, né, de um acolhimento, né, para as mulheres nessa fase da vida que desejam ter qualidade de vida, de viver bem, né, de ter longevidade, mas com qualidade, né? Então, claro, acho que isso com certeza. Bem importante. A gente valorizar a queixa do paciente, né, porque realmente é um período difícil, né, tanto mentalmente quanto fisicamente. Então, acho que é isso, é acolher, ouvir e expor para elas
tudo isso, né? Tanto o que os estudos nos dizem, quanto estimular elas, né, a se cuidar, a ter qualidade de vida. Isso a gente sabe que tem um impacto importante nos sintomas também, né? Atividade física, uma dieta balanceada, a gente sabe que melhora bastante. E quando a gente fala de métodos contraceptivos, né, lembrar que elas também estão numa fase de transição e que muitas mulheres às vezes acabam engravidando quando acham que isso não poderia mais acontecer, né? Então, porque existe, né, o período do climatério, que é aquele período que vai começar com aquela irregularidade menstrual, alguns sintomas, né? Mas nesse período existe sim a chance de gestação, né? Quando menopausa é aqueles 12 meses consecutivos com ausência de menstruação, tá? Então, até isso acontecer, elas têm risco realmente de engravidar. E aí, uma gestação indesejada, uma gestação de risco, né? Isso impacta muito, como a gente já falou, né? Conversando um pouquinho agora sobre o campo da educação. Como é que tu costuma ensinar para os teus alunos sobre isso, Karen? Quais foram os desafios que tu já enfrentou quando conversou sobre essas questões? Eu acho que com relação aos alunos, com relação às comunidades que a gente trabalha, né, a gente tem alguns tabus, né, que envolvem as questões culturais, né, e algumas vezes as questões religiosas, né. Então, acho que talvez assim, especialmente, né, com relação às adolescentes, né, a gente na atenção primária, né, precisa estar não somente na UBS, né, mas essa rede, né, que interliga a escola, né, a comunidade, os locais que são importantes para essa comunidade, que a gente trabalhe com grupos, né, e aí, dentre esses tabus, muitas vezes os pais, né, entendem que trabalhar com as questões de sexualidade podem estimular que esse adolescente, essa adolescente inicie precocemente a sua vida sexual, né, e na verdade o acesso ao conhecimento vai permitir que aquelas pessoas se cuidem, né, saibam cuidar dos seus corpos, né, da sua mente, e também saibam se cuidar em situações de violência, né? Então a gente sabe que a gente tem muita violência contra a mulher, muita violência às pessoas em situação de vulnerabilidade, né, a adolescência, a infância, né, podem trazer essas condições. Então o conhecimento, a informação ajuda aquele adolescente a identificar situações de violência também, né? Às vezes por parte de alguém próximo, né? Que possa até ficar confuso, assim, na sua mente, né? Então, eu acho que tem essa questão do tabu, da sexualidade ainda ser um mito, né? Mas ela é um dos componentes da nossa vida, né? Ela vai muito além da questão do ato sexual em si e que a gente precisa trabalhar, né? Com relação à educação e saúde, né? E algumas vezes os aspectos religiosos, né? Então, é importante respeitar a fé, a religião das pessoas, né? Mas como profissional de saúde, eu entendo que a religião, a fé, né, ela deveria compartilhar no sentido de promoção à saúde das pessoas, né? Então, poder ter acesso ao método, a utilizar, saber, é importante, né, para a qualidade de vida que aquela pessoa vai ter, né? Então, acho que esse é um grande desafio, né? Outro é que todas as pessoas possam ter acesso a conhecimento, a informação, a métodos, né? Que a gente sabe que, embora o nosso SUS, né, seja maravilhoso como um modelo de política, né, de saúde, né? Às vezes a gente tem alguns desafios com relação a acesso, que a gente possa ter escuta qualificada, né? Isso é bastante importante, né? Para possibilitar uma troca, né? De ouvir quais são as demandas das pessoas, né? Com relação à sua sexualidade, às suas necessidades reprodutivas, para que aí elas possam ter possibilidade de escolhas, né? Então, muitas vezes, ela sabe falar sobre o que ela está sentindo, o que ela deseja, e ela precisa de informação para que aí ela possa escolher, né? Então, que esse profissional seja habilitado, né? Se importe com isso, né? Que a gente não tenha aquela pressa de uma consulta rápida, né? Que se restrinja em entregar o método, né? Mas que ela traga essa possibilidade de diálogo, né? E para isso a gente precisa estar sempre capacitando os profissionais, né? Então isso é
é bastante importante também, né? Então, eu acho que eu sempre reforço com os alunos, né, o quanto que a gente tem essa sede da consulta, da clínica, né, mas o quanto a promoção da saúde, ela extrapola, né, a questão da consulta, né, e o quanto esse profissional precisa, né, eu acho que enquanto academia e depois profissionalmente também, trabalhar para além da consulta, né. E como a gente percebe isso ao longo da graduação dos cursos da área da saúde, né? Que nem tu estava conversando, muitas vezes, como estudante de medicina mesmo, a gente começa a atender e tu começa a atender numa perspectiva de que tu estás numa consulta que a pessoa tem uma relação heterossexual. E, na verdade, a sexualidade é plural, né? Então, muitas vezes a gente acaba deixando detalhes passar, não orienta o paciente adequadamente, porque talvez não tenha tido a capacitação adequada para aquilo, né? Então, é muito importante. A própria Universidade Católica já é muito inclusiva com relação a isso, a gente tem aulas diversas. Então, realmente, assim, perfeito, a gente tem que capacitar mesmo, né? Sim, super importante a tua colocação, né? Quando eu fico falando pessoas, né? As diferentes pessoas, né? Então, às vezes, né, eu posso ter uma mulher, né, lésbica, né, que vem com necessidades de saúde que às vezes a gente nem sabe reconhecer ou que a gente é preconceituoso no atendimento, né, então a gente precisa trabalhar para atender as diferentes necessidades de saúde das pessoas, né, e de respeito, né, eu ainda, né, quando vocês trouxeram o tema, né, eu fiquei tá, mas a gente fala mais planejamento familiar ou planejamento reprodutivo, né? Porque, né, em algum momento a gente discute que o planejamento reprodutivo traz essa questão da liberdade das pessoas, né? Que nem sempre eu vou ter uma família tradicional que deseja ou não ter filhos, né? Mas daí acabei desconsiderando assim como algo tão assim fundamental, porque a família no entendimento de que a família é a reunião de pessoas pelos seus laços afetivos, né? Então que ela extrapola a questão do pai, da mãe, dos filhos, né? Então, e ela vai ter diferentes configurações que a gente precisa estar disponível para ouvir, né, das pessoas. Ótimas colocações. Me fez abrir a cabeça aqui e pensar coisas que eu já nem estava imaginando que a gente ia conversar hoje. Foi muito bom. Marcela, a questão do tabagismo, né? A gente sabe que muitas mulheres atualmente fumam, assim, tem uma carga tabágica aumentada e muitas chegam usando métodos combinados nas UBSs e a gente tenta, né, manejar isso. Questão dessas pacientes, assim, né? Como é que a gente aborda, né? Que métodos que a gente deve ou quais a gente não deve utilizar, né, nesse caso? Então, assim, o tabagismo, dependendo da idade, ele não vai ser uma contraindicação absoluta a usar método combinado, tá? Então, teoricamente, a partir dos 35 anos, e se a mulher fuma, aí a gente não pode usar, né? É uma contraindicação absoluta mesmo, tá? Mas o ideal é que se essa mulher fuma e tem uma carga tabágica importante, é a gente optar pelos métodos que não tenham estrogênio, né? Que é o estrogênio o maior causador, assim, desses riscos, né? Principalmente pensando em eventos tromboembólicos, tá? Mesmo jovem, certo? Então, contraindicação absoluta abaixo dos 35 anos, só o tabagismo não tem, tá? Só acima dos 35 anos. Mas o ideal é que se ela está iniciando um método contraceptivo, ou se ela quer, de repente, trocar, ou precisa trocar, a gente tentar optar por um método sem o estrogênio. E a gente tem vários hoje em dia, né? Que a gente pode optar. E aí seria mais seguro, digamos assim, tá? Perfeito. Então, com relação à atenção primária, qual que é o papel da APS nessa orientação e no acompanhamento longitudinal dessas pacientes? Então, a APS, atenção primária, ela é a porta de entrada, né, do nosso sistema de saúde. Então, ela precisa acolher, né, as pessoas para que possam, né, se sentir confortáveis para realizarem o seu planejamento familiar, para terem acesso ao método contraceptivo. E, como eu tinha falado, além das questões das consultas, que são muito importantes, né, do acesso
ao cuidado, ao corpo, às necessidades de saúde, aos exames de rotina, né? Ela precisa trabalhar com as questões de educação em saúde, né? Então, é muito importante a questão de trabalhar rodas de conversa, salas de espera, de estar na escola, né? Então, quem vai fazer isso é a atenção primária, né? Que a gente possa abordar, né? Os direitos sexuais, os direitos reprodutivos das pessoas. E acho que é isso, assim, a APS é onde começa tudo, né? E aí, na verdade, né, indo além, né, essa mulher que for gestante, que ela tenha acesso a um pré-natal qualificado, né? A gente falou de puerpério também, que ela possa ser acolhida para poder gestar ou não gestar mais, né? Às vezes é um período que fica ali numa lacuna. Eu acho que todo esse trabalho, né, ele é de grande importância e ele vai ser desencadeado pela atenção primária. E o quanto é importante, elas criam um vínculo com a UBS, né? Que é a gente no atendimento mais especializado, às vezes no hospital, a gente vê, né, que a primeira coisa que elas vão é pedir a opinião da UBS. É na UBS que elas vão, porque confiam, porque se sentem acolhidas, né? Então, o quanto é importante esse trabalho no posto de saúde desde a da adolescência ali, toda a família se tratar, né, acompanhar ali, e como elas, dependendo do atendimento, de como é o funcionamento da UBS, como elas se sentem acolhidas e confiam no trabalho, né? Isso é muito legal de ver. Sim, o vínculo, né, ele é bem importante, né? E tem toda aquela questão de uma cascata de informação também, né? A partir do momento que a gente instrui uma paciente agora, possivelmente depois ela vai gerar a família dela, a filha já vai ter acesso à informação, então a gente muda realidades a partir da atenção primária, né? Com certeza. Então tá, professoras, acho que foi muito esclarecedor, acho que a gente tocou em pautas, assim, muito importantes que durante a consulta, às vezes a gente não consegue abordar tudo, né? A mulher é muito complexa, né? A gente tem várias fases, acho que cada fase exige muito, né? E não é em todo momento que a gente vai conseguir tocar em todas as dúvidas, né? Sanar todas essas questões. Cada mulher vai ter uma realidade também, então isso é muito importante, a questão da individualização também, né? Então, acho que a gente conseguiu abordar aqui um pouquinho, né, sobre esses principais temas. Acho que é muito importante a gente trazer informação, né, e com certeza aqui no podcast a gente vai conseguir abordar e tentar abordar a maior quantidade de dúvidas, principalmente que a gente ouve, né, das pacientes. Então, acho que isso é muito importante. Agradecer a presença de vocês, a disponibilidade também, né? Sei que a agenda de vocês é corrida, mas que a gente conseguiu aqui trocar muita informação. Então, agradeço a vocês. Foi um prazer estar com vocês nessa tarde de hoje e obrigada a todo mundo que está ouvindo coletivamente. Eu agradeço também a oportunidade. Destaco novamente assim, que feliz de ver o projeto de vocês, de ver a dedicação. O prof. Alexandre Mock também, né, que é super comprometido com a atenção primária, com a formação, então é muito legal poder participar e fico bastante grata e feliz. Queria agradecer também, gurias, de novo, o convite. Queria agradecer por ter sido escolhida, por estar aqui também, né? O prazer foi meu e fico muito contente também com o projeto, acho muito legal. E fico à disposição para mais vezes. Obrigada. Pessoal, então nos siga nas redes sociais. Nosso Instagram é @coletivamente_do-CEPEL. Lá vocês conseguem acessar nossos conteúdos, né? Nossas publicações semanais. E até a próxima, até o próximo podcast. E lembrem de ouvir a gente no Spotify.